Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21, versos 1 a 11. Mateus 21, versos 1 a 11. Farei a leitura na edição revista e atualizada de Almeida. Diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, e que aí está diante de vós, logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí que te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelas estradas. E as multidões, tanto as que procediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Queridos irmãos, nós, dentro do calendário cristão, nós estamos quase próximo ao momento que lembramos do sacrifício de Jesus por nós. E depois também lembramos do grande poder de Deus que ressuscitou esse Jesus do sepulcro, trazendo vida e vencendo a morte com a ressurreição. Antes, porém, nós temos esse momento, que é chamado de Quaresma. Lembrando que Quaresma não é, uma celebração e um calendário específico de uma tradição, nem de uma confissão religiosa, mas é algo cristão, que são 40 dias antes da Páscoa. E a gente vai ter que lembrar o seguinte também: esse momento que muitas as pessoas lembram, desse momento, um domingo antes, acerca do domingo, muitos chamam de Domingo de Ramos, é o momento de uma celebração quando a população de Jerusalém chega e estende e demonstra a reverência a Jesus. É notório que, se você ler aqui o texto de Mateus e olhar e verificar, você vai ver uma série de situações, de manifestações de Jesus como Filho de Deus, como enviado de Deus. Você vai ver também que as pessoas olhavam-no como alguém que tinha autoridade. E quando algum desapercebido chegava e perguntavam: Quem é este? Como nós podemos ver no versículo de número 10. Quem é este? Algumas pessoas diziam, ou aqui a multidão aqui clamava: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A partir desse momento, se você prosseguir a leitura do texto bíblico, você vai ver
uma série de ensinamentos de Jesus e uma série também de críticas severas de Jesus, quando as pessoas confundiam ou ensinavam de maneira errada acerca de Deus, fazendo da religião judaica algo para manipular a vida do povo. E depois, até a crucificação de Jesus, nós vamos ver uma série de artimanhas políticas religiosas para conseguir desfazer toda essa ideia de que aquele era o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Algo que era notório, que ele fazia, ele era da parte de Deus. Mas que depois escribas, sacerdotes, saduceus, fariseus demonstraram uma série de situações que aquelas pessoas foram também enganadas e foram também conduzidas ao erro. Por isso a pergunta: como pode uma população, uma multidão que dizia que aquele era o rei, que entendia aquela situação, que falava para as outras pessoas, que perguntava quem é este, poderia dizer crucifica-o, crucifica-o? Isto é a questão, isto é a razão daquilo que Jesus veio morrer, tanto por eles quanto por nós também. É o pecado, é a questão das pessoas estarem divergindo dos propósitos de Deus. É por isso que nesta noite eu gostaria de estar meditando nesse texto da palavra do Senhor e falando um pouco acerca daquilo que a palavra de Deus dá de ensinamentos para cada um de nós. Primeira situação, a palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele é um tipo de rei, mas é um tipo de servo diferente. Por quê? Aqui ele diz assim, versículo de número 5, dizei à filha de Sião, eis aí, vem o teu rei. E agora ele começa a qualificar, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Ou seja, Jesus é aquele que não segue o critério do rei que aquelas pessoas tinham. Ele é um rei diferente. Ele é um rei que chega de maneira não triunfal, não com batedores, não com cavalos, soldados e cavaleiros, de forma alguma. Ele vem com seus discípulos. E o animal que o traz é o animal emprestado. Anteriormente, este vem assim dizer que vai lá, vocês vão achar num local uma jumenta com um jumentinho. Pegue, traz para mim. Se alguém perguntar, fala que vocês vão devolver. E vai estar tudo bem. E tudo isso ocorre de maneira correta como Jesus fez. Este rei humilde é o rei que nós confessamos. É o rei que morreu na cruz por nós. É o rei que é humilde o suficiente para dizer, Pai, faça sobre mim a sua vontade. É o rei que também é aquele que está para carregar a cruz, está para ser coroado com coroa de espinhos, está para ser também colocado como alguém que era traidor do povo. Mas era um rei. E ele ensinou para aquelas pessoas como ele era rei. Quando ele estava subindo para Jerusalém, se você olhar no capítulo de número 20, versículo de número 18, ele diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Versículo 19 diz: e o entregarão aos gentios para serem escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus disse isso, mas aqueles discípulos não compreenderam. Alguns estavam mais preocupados com o poder, imaginavam o poder como um rei, imaginavam um poder bem diferente. Tanto é que depois tem um pedido da mãe de Tiago e João: olha, no teu reino,
deixa que um filho sente à direita e outro à esquerda. Era a ideia de rei que eles tinham, era a ideia de poder que eles tinham, não entendendo que esse Jesus era o Jesus, o Messias, o sacrifício cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, esse rei que nós falamos, colocamos aqui, é um rei diferente. E a minha pergunta para a nossa reflexão e para o nosso posicionamento é a seguinte: como nós temos reverenciado este rei? Nós o exaltamos como verdadeiro rei? Nós jogamos daquilo talvez que nós temos, os mantos que foram colocados? Ou nós estamos com aquela ideia de que ele rei que tem poder e ele tem que me abençoar, me dirigir, me favorecer com os meus filhos, com os meus desejos, com as minhas coisas? O momento que nós passamos antes da comemoração dessa ressurreição de Jesus é o momento para a gente pensar nessas coisas. Como que nós temos posicionado como rei? Ou o rei que você vê é aquele rei que, segundo aquelas pessoas que estavam no poder naquela época, queriam acabar com ele, porque ele incomodava, porque ele falava e falava a verdade. Jesus é aquele que colocou diante da multidão e diante também dos seus discípulos os ensinamentos de Deus, de amor, de paz, de consideração, de dedicação, de disposição também, de renúncia. Certa feita, você lembra dessa história? Quando uma pessoa que era criteriosa e fazia, e era religiosa, ela fazia, sabia da palavra, sabia do Antigo Testamento, sabia dos profetas, da lei de Moisés, e ele começa a questionar para Jesus, e Jesus fala, né, de amar a Deus, ele fala, não, isso daí eu já sei, já faço. Então ele fala, bom, então você vende o que você tem, vende seus bens, pega o dinheiro, dá aos pobres e você me segue. Jesus pegou na ferida dele. Porque embora ele tivesse toda a lei na cabeça, mas a sua cabeça também estava cheia do poder que o dinheiro lhe dava, que os bens lhe davam. E as autoridades na época tinham a ideia de um rei, não um rei aqui humilde, mas um rei que queria subjugar, um rei que estava interessado em derrubar o poder deles. E o que Jesus queria era tão somente que aquelas pessoas deixassem de fazer o que elas estavam fazendo e considerassem que esse Deus é um Deus que não deseja que as pessoas comecem a segui-lo por medo, nem por imposição, mas por amor, por ver que o caminho de Deus, que o caminho segundo a palavra do Senhor, é uma palavra favorável, direita, correta, de paz. Por isso, nesse momento que Jesus chega a Jerusalém, demonstra-se um rei humilde, mas demonstra também a realidade que aquelas pessoas tinham, de um rei diferente, de um rei arrogante, de um rei poderoso, de um rei tirano, porque eles estavam acostumados com isso. E é com relação a essa situação que eu quero colocar um segundo ponto da reflexão, que é o seguinte: o que nós estamos acostumados? Com que reinado nós estamos acostumados? Quando ele fala de um rei humilde, Mateus ele está preocupado em colocar uma diferença. E, irmãos, hoje nós precisamos apresentar as nossas diferenças e as nossas credenciais. Eu vejo que quanto mais esse momento que vivemos terrível, que é a pandemia, nós devemos também saber e colocar em nosso coração o que nós cremos. Que reinado que nós estamos servindo. Às vezes nós vemos tanto desespero nas vidas das pessoas, eu sei que é muito terrível perder pessoas. Mas eu vejo que às vezes as pessoas ficam
numa situação que eu começo a perguntar: onde é que está Deus na vida dessa pessoa? Jesus e os discípulos, eles não viveram uma vida tão somente para falar que era seguidor de Jesus ou obediente a Deus, mas viveram para seguir exemplos, para dar exemplos. E eu vejo que hoje, às vezes, a gente segue mais os exemplos piores que existem na sociedade do que bons exemplos. Certamente, os meios de comunicação trazem muitas situações más para nós. E é por isso que eu quero dizer para você, Jesus se coloca como um rei humilde. E agora, qual reinado nós estamos servindo? O reinado de hoje e do mundo demonstra poder, demonstra também tirania, medo, demonstra também corrupção, demonstra também muitas outras desqualidades ou qualidades negativas que um ser humano não precisa aprender. Porque por si só, essas coisas parecem que absorvem a vida das pessoas. É fácil saber disso porque quando você ensina uma criança, você demora tanto tempo para ensinar uma criança, e às vezes na questão de 1 minuto, essa criança já desaprende tudo que você, pai ou mãe, ensinou. Como é que pode? Porque largo é o caminho que leva à perdição. Porque é mais fácil fazer aquilo que é da desobediência. Porque nós somos mais voltados ao pecado. E Paulo falava isso. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas aquele mal que eu não quero está sempre ao meu lado. A palavra, já diz lá para Caim, quando ele começa a falar, tem ciúme da oferta que o irmão deu, e Deus aceitou ele por ter dado uma oferta meia boca, ele ficou chateado porque Deus não aceitou. E Deus fala assim: olha, o pecado jaz à porta, cabe a você rejeitá-lo. A decisão, em outras palavras, Deus diz, a decisão é sua. Por isso, meus irmãos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, aprendemos acerca desse Jesus que veio, do Messias, do Salvador, que está aqui demonstrando todo o seu trajeto como alguém enviado do Senhor, o servo sofredor. Ele demonstra o reinado que ele tem. Qual reinado que nós desejamos para a nossa vida? O reinado que nós temos hoje é um reinado de poder, de satisfação, de egoísmo e de todos os qualificativos negativos, ou como a gente pode dizer, até os frutos da carne, que Gálatas 5, coloca dos frutos da carne, em contraste com os frutos do Espírito. Por isso eu quero colocar para você nesta noite, qual tem sido o nosso reinado hoje? E eu quero fazer uma proposta nessa preparação, nessa semana que antecede. Como nós podemos demonstrar a nossa verdadeira servidão? Servidão que eu quero dizer é ser como servo ao Rei humilde Jesus. Como você tem preparado? Como você tem se colocado diante do Senhor? Eu observo, tantas restrições que nós temos hoje em dia. É duro. Agora eu quero deixar um pouquinho mais leve isso. Vamos fazer todas essas restrições por amor a Jesus. Vamos fazer tudo isso por amor às pessoas que Jesus amou também e morreu por elas. Vamos fazer a nossa servidão, ou também a nossa forma, de ser, tolhido de algumas coisas. Porque nós não queremos o prazer imediato. Lembre-se, o prazer imediato, aquilo que nos traz felicidade, se limita a tão somente as coisas dessa terra, nós já não estamos sintonizados com aquele que veio reinar sobre nós, Jesus Cristo. Porque estamos olhando tão somente para as coisas que são passageiras. Nós somos passageiros também. Hoje estou aqui, amanhã posso não estar. Eu creio que nós precisamos estar preparados como Jesus estava.
Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem vai ser entregue às autoridades, irão matar, mas ressuscitará no terceiro dia. Ele faz um resumo. Mas eu quero que você também aprenda a fazer o resumo da sua vida. De entrega da sua vida a Jesus. De dedicação à sua vida a servir a esse Jesus. E da certeza de que, passe o que você passar, você tenha certeza de que esse Jesus está com você. E que você estará, como Paulo diz, né? E os sofrimentos do tempo presente não são de comparar com a glória a vir a ser revelada em Cristo Jesus. Ele escreve isso lá para os Romanos. Por isso, meus queridos, eu quero dizer para vocês, vamos em cada momento, mesmo sofrendo as situações que nós sofremos hoje em dia, mesmo tendo as situações que tentam pressionar, vamos lembrar que acima de tudo nós temos um Jesus que é rei, humilde, um Jesus que é aquele que ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Um Jesus é aquele que diz: a paz seja convosco. Um Jesus é aquele que diz: eu sou o pão da vida. Um Jesus que também disse que ele é luz. E aquele que ensinou que nós somos, né, o sal da terra e luz do mundo. Ele quer ensinar e ele deseja que cada um de nós possa aprender com ele. Um rei humilde, um mestre, um profeta, como eles dizem, mas aprender do Messias, que deu a sua vida por nós, deu a sua vida por você e por mim. Eu quero que você dedique cada dia mais essa sua vida ao Senhor Jesus. Nessa semana, nesse domingo que antecede aí a ressurreição de Jesus Cristo, eu quero lembrar você que você possa colocar esse Jesus como um rei humilde no seu coração. E não é porque ele é humilde que você pode subjugá-lo. Não é porque ele é humilde que você pode guardar e fechá-lo e trancá-lo. Mas porque ele é Jesus, você deve segui-lo e lembrar da palavra que Jesus disse aos seus discípulos: quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você está disposto a seguir a esse mestre, rei, humilde, sofredor, que morreu na cruz, mas demonstrou o poder e foi ressuscitado ao terceiro dia? Que você faça opção por Jesus. Eu quero que nesse momento, você que está em casa, você que está em qualquer lugar aí, você possa reconsagrar ou até consagrar a sua vida ao Senhor Jesus. Abra o seu coração e deixe que Ele faça, como um rei humilde, o que é para ser feito no seu coração. Ensiná-lo, dirigir-se diante dEle em oração, em palavra, mudar atitudes, mudar comportamentos. Sempre nós temos coisas a mudar e Jesus deseja mudar sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti e pedimos, Senhor Deus, a Tua direção e os Teus cuidados, ó Pai. Nós Te agradecemos porque esse Jesus, com a sua humildade, com a sua também dedicação a Ti, como obediente filho, e também como um cordeiro Teu, Senhor Deus. Ele deu a sua vida em obediência, mas em amor por nós também. E nós queremos retribuir isso, Senhor, dedicando-nos a Ti, consagrando-nos a Ti. Perdoa, Senhor Deus, às vezes, Senhor, que o nosso eu se levanta, o nosso egoísmo se levanta e deseja fazer segundo o nosso coração. Queremos fazer o que nós queremos fazer. E Deus, ajuda-nos a não fazer isso.
Ajuda-nos a mudar, ajuda-nos a pensar, ajuda-nos, Senhor Deus, a ser como o Senhor deseja que nós sejamos. Livre, Senhor Deus, de esquisitices, ranhetices e também da teimosia, Pai. Por isso, Senhor Deus, dirija-nos em cada momento, ó Pai, para que nós possamos ser, Senhor Deus, pessoas dedicadas, que creem e que recebem a Jesus como um verdadeiro rei. Mesmo montado em jumento, mesmo demonstrando humildade e não poder, pompa, soberba. Porque é isso que os reis no mundo fazem. Mas esse Jesus é diferente. Deus, perdoa-nos, porque às vezes nos comportamos de forma errada, pecaminosamente. Perdoa-nos, Senhor Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a reerguer e a olhar a Jesus como um rei diferente, como um rei que veio com um propósito firme de realizar a restauração do ser humano na comunhão contigo, ó Pai. Nós nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti e pedimos, ó Pai, a Tua direção. Cuida, Senhor Deus, dirige. Nós oramos, Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.